Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do primeiro versículo. Todos entenderam um pouco a respeito daquilo que se trata o capítulo 17? Deu para clarear um pouquinho, né? A respeito daquilo que fala o versículo 17. Então, alguém pode ler para nós, por favor, o versículo 1 do capítulo 17 de Atos? Tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Só uma observação, quando eles usam essa expressão, onde havia a sinagoga dos judeus, nós já vimos alguns capítulos atrás, alguns versículos atrás também, que eles tinham por costume, cada vez que eles chegavam em alguma cidade, procuravam a sinagoga. E alguns lugares onde eles não encontravam sinagoga para ensinar a palavra, para falar a respeito da palavra de Deus, o que eles faziam? Eles formavam grupos, que se chamavam uma espécie de um grupo de oração, mas que ali também eles pudessem instruir a respeito da palavra, e a respeito do Evangelho, a respeito do reino de Deus. Então, o costume era exatamente isso, onde havia uma sinagoga. Então, eu deixo essa observação porque normalmente eles faziam isso, eles procuravam já a sinagoga, e eles até estranhavam quando não havia sinagoga. Puxa, não tem sinagoga? Então eles formavam ali um grupo de pessoas que queriam, faziam uma espécie de discípulos ali, e para que eles pudessem ouvir, e então já formavam um grupo de pessoas, formavam ali até mesmo igrejas ali naquele lugar, deixavam um líder, depois eles iam para outros lugares e faziam a mesma coisa, e assim a igreja começou a ser instituída. Amém, irmãos? Amém? Então, você vê que trabalho, tem, ou que tiveram, Paulo, Silas e Timóteo e Barnabé e tantos outros que passaram por essas viagens, passaram por esse evangelismo. Então, no capítulo, o que eles faziam normalmente? O que eles instruíam? Qual era a intenção deles? A intenção, irmãos, era, em primeiro lugar, mostrar a respeito do plano da salvação. Porque não adianta a gente ir para o mundo, por exemplo, a gente tem um propósito de futuramente a gente estar pregando nas praças aqui, nessas que estão aqui na nossa Jerusalém, feiras, enfim, em frente aos supermercados aqui com som. Enfim, mas qual a intenção, qual é o propósito? Pregar sobre o quê? Irmão, lá fora se fala sobre salvação, não se fala sobre outra coisa. Quando você vai pregar, por exemplo, numa praça, Fernando Bress, que é a praça principal aqui da nossa cidade, você não vai falar a respeito de uma coisa que não vai acrescentar em nada, ela é salvação. Você fala a respeito do resgate, plano da salvação. A gente vai lá para apresentar o plano da salvação para as pessoas. Quando elas estão dentro da igreja, aí o tratamento pode ser outro, mas até então lá não adianta falar sobre outra coisa, a pessoa aceitar aquilo que você falou, mas ela vai para o inferno instruída, Que interessante, Então, não resolve nada. Então, lá fora é o plano da salvação, e um dos versículos, ou uma das passagens que normalmente eles estudavam, você pode ver Filipe, quando encontrou Eunuco, está lá no livro de Atos, bem nos primeiros capítulos lá, você lembra? Quando Eunuco lia a respeito do capítulo 53, mas ele não entendia. E Filipe encostou ali do lado dele, você lembra? Aí ele perguntou assim, você entende o que você lê? Aí o eunuco respondeu, como é que eu posso entender se não tem quem me explique? Aí ele se achegou, ele começou a explicar a respeito do capítulo 53. O profeta está falando dele ou está falando de um outro? Ele não sabia. E aí ele foi instruído e depois viu umas águas lá de um certo lago e falou assim, que importa que sejamos batizados, que eu seja batizado? O que impede, Não disse nada, então desceram, batizou e Filipe foi e continuou fazendo a obra para outros lugares. Então esse é o plano, esse é o propósito, trazer sempre a pessoa para Cristo. O apóstolo Paulo usou aqui o capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco a respeito daquilo que Paulo usou, para ensinar, para instruir no sábado, porque o sábado era de costume também dos judeus, das pessoas que se convertiam a Deus, que se achegavam.
e a palavra, que reconheciam Deus nas suas vidas, era o costume deles também, todos os sábados se juntarem nas sinagogas também, já vimos a respeito disso. Então o que aconteceu? Muitos ali, eles creram naquilo que Paulo estava pregando, no plano da salvação que Paulo estava apresentando, porque o apóstolo Paulo estava apresentando a doutrina diferenciada. E o que é doutrina? O significado da palavra doutrina é ensinamento. Então, o apóstolo Paulo estava falando a respeito de um ensinamento ou de uma doutrina diferenciada de tudo aquilo que eles já haviam dito. E isso também já falaram a respeito de Jesus, no Evangelho de Mateus, onde está escrito que Jesus ele não ensinava como ensinavam os escribas, mas Jesus ensinava com autoridade. Ou seja, já pregava, já falava de uma maneira aberta, já falava com autoridade. Então, olha só que interessante. Os mestres, os rabinos, vamos chamar assim, e os que ensinavam na época, ensinavam suas doutrinas, como que eles ensinavam? Qual é a maneira de eles ensinarem? Porque Paulo aqui estava falando público, né? Abertamente todas as coisas, mas as doutrinas que as pessoas elas aprendiam, por isso que elas estranharam quando Paulo começou a ministrar, e por isso que alguns já chegaram também a essa palavra. As outras doutrinas que eles aprendiam eram doutrinas místicas, aquela coisa que muitas vezes se vê hoje, sabe? Aquilo que nós chamamos de muito misticismo dentro da igreja. E isso, na verdade, não vem dos nossos dias, isso vem tempo atrás. Por exemplo, aquela coisa de... só um exemplo, por exemplo, para você crer em algo de Deus, tem que dar um objeto para você, ou algo parecido, sal, ovo, ou um chapéu na tua cabeça, coisa assim desse tipo. Isso é misticismo. Então, nessa época, não era diferente. Então, eles acreditavam nisso, né? E eles tinham um relacionamento também com o paganismo místico, né? E eles eram pessoas assim politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, não em um Deus só. Deus sol, Deus lua, Deus da chuva, Deus do vento, Deus disso, Deus daquilo, Deus da sensualidade, Deus da fertilidade, Deus para tudo, né? Pode pensar assim, que gente louca, né? Mas tem gente assim até hoje, tem santo casamenteiro, tem santo isso, tem santo aquilo. Hoje deve ser dia de algum santo que eu nem sei que santo que é. Tem mais santo que qualquer outra coisa, né? Então também não foge, né, dos nossos dias. Tem gente que estranha, irmão. Olha só, esse tempo atrás, só um comentário, estava conversando com alguém a respeito, não vou falar da crença dele, não, você vai descobrir daqui a pouco. Estava falando com alguém a respeito de alguma reportagem que eu havia visto, né, na Índia, e a gente conversando ali, ele falou assim: nossa, que povo louco, né, irmão? Acreditar numa vaca, que uma vaca é um Deus, barato, rato, negócio tudo santo, tudo sagrado. Eu falei: se você acha que na Índia é coisa de louco, o Brasil é mais louco ainda. Mas como assim? O Brasil tem coisa pior que isso. Pelo menos a vaca anda. Eu sei que não é Deus, mas pelo menos o bicho tem vida. Agora, e o pessoalzinho que acredita que, por exemplo, um pedaço de pau, de barro, de gesso é um Deus? O que você me diz disso? Ainda adora ainda o bicho. O que você me fala um negócio desse? Põe florzinha, põe velhinha, põe comidinha para ele. Então, quer dizer, os hindus estão, né, no erro, mas pelo menos o bicho tem vida. Agora, em algo sem vida, então, inanimado, não faz nada para nem berrar, pelo menos não berra, né? Dá leite. Oi? E dá leite ainda, pelo menos dá algum fruto. E carne boa. Só não pode matar, o leite ainda pode. Leite, será que ele bebe, né? Leite lá ele bebe? Olha, não sei se... Leite lá é água benta, né? Deve ser. Vamos pegar um galinho de arruda e abençoar o povo. Ainda fala, isso vem de Deus. Você vê que coisa. Então eles acreditavam em tudo isso, né? Eles tinham muitos deuses. É interessante que eles acreditavam em tudo isso, e tudo isso sem ter uma base, como nós temos, por exemplo, para nós ministrarmos a palavra, por exemplo, até mesmo no louvor, a gente fala a respeito de um versículo, fala a respeito de onde está escrito, pelo menos, e coisas assim desse tipo. Eles não, eles simplesmente acreditavam. Naquilo que as pessoas falavam para eles, eles criam nisso. Então, eles viviam conforme as tradições. E eles, por isso, é claro, né, que tinham muitos deuses.
Até aqui tudo bem? Então tudo isso, amado, toda essa doutrina, ela era tolerada, não aceita, tolerada, porque é diferente, irmão. É como, por exemplo, Deus, por exemplo. Muitas coisas Deus não aceita. Mas o que acontece? Muitas coisas o próprio Deus tolera. É tolerância. É contra a vontade, contra o gosto, mas é que nem um filho, por exemplo. Você manda o filho fazer uma coisa, resmunga aqui, resmunga ali, tal, daqui a pouco você... Tem coisa que você não aceita, você não concorda, mas você tolera, até um limite. Por quê? Porque o tolerar tem um limite também. Tem um limite também, até o ponto de Deus falar, não, chega. Chega. Como, por exemplo, há tempo atrás, quando Deus destruiu o mundo, sabe? Lá no tempo de Noé, Deus estava tolerando o povo, maldade, iniquidade, cresceu tanto que Deus falou para Noé, esquece o povo aí, vai você faz uma arca, vou salvar você, sua família, enfim, plano de salvação. E a tolerância de Deus chegou ao fim. Chegou, cansou, Deus parou. E muitos homens de Deus, que, por exemplo, o homem mais paciente que existe até hoje, segundo diz a Bíblia, é um homem chamado Moisés. Mas chegou um ponto, ele falou para Deus, Deus assim, pô, falta me matar, falta me apedrejar aqui. E irritado foi, feriu a rocha contra a vontade de Deus. Os tolerou também, mas lá na frente teve o preço, não entrou na terra prometida. Mas enfim, tolerância ela não vai muito longe não, né? É que nem hoje, por exemplo, Deus, muitos falam assim, Deus faz vista grossa com as coisas que acontecem. Não, Deus tolera porque existe um juízo, vai existir um julgamento. Vai tolerando, né? Existe um julgamento. Como, por exemplo, muitas coisas na nossa vida. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas, né? Porque o juízo agora, nos nossos dias, não é imediato. É um juízo que nós sabemos que ele vai acontecer. Ou quando a gente fechar os olhos, a gente já vai abrir o juízo, ou seja, quando a gente for prestar contas já diante de Deus ali, ou alguns no arrebatamento, enfim, mas vai acontecer. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado, achando que às vezes Deus concorda com a nossa vida, com a nossa maneira de ser. Essa terra prometida, ela se corrompeu? Ou ela porque ela não existe mais, né? Porque o que aconteceu com ela? Aquele povo que foi para a terra prometida. A Canaã? Então, ela está corrompida hoje ou ela é ainda a terra prometida? Não, depois de Jesus, algumas coisas mudaram, eles tomaram outro sentido, tomaram um sentido espiritual. Hoje, quando se fala em terra prometida, se fala em Nova Jerusalém. Mas desde quando Deus ele tirou o povo da escravidão do Egito, lá das mãos do faraó, ele disse que iria levar o povo para uma terra que manda leite e mel. Por que tudo isso? Porque eles tinham necessidade no lugar onde eles estavam, eram escravos, não eram donos nem deles. Escravo, você sabe, anda descalço, não é dono de nada, escravo. Mal ganha ou mal recebe alimento para ter força para trabalhar no outro dia. Essa é a vida de escravo. Então, pela necessidade deles, Deus prometeu uma terra que manda leite e mel, uma terra tudo de fartura. Isso aqui representa Josué e Caleb trazendo os cachos de uva lá, como diz a Bíblia, né? A terra prometida, como Moisés mandou espiar a terra, né? Para confirmar para eles que a terra era boa, não que ele não cresce, mas para confirmar para os outros que a terra era boa. Só que entre o paraíso e a terra prometida, mas todos, porque Moisés supostamente fosse o paraíso, era mais interessante para ele do que ir para a terra prometida, né? Então, e essa terra prometida, olha só que interessante, Deus prometeu para eles, por que Deus prometeu? Porque, na verdade, tudo lá era em abundância e tudo muito grande, porque lá também habitavam gigantes, os filhos de Anak, descendentes de Golias, os parentes. Oi? Deu dor de cabeça para ele. Não, porque Deus já prometeu a vitória, né? É como, por exemplo, dizer que a nossa vida hoje dá dor de cabeça. Mas até o Golias, o Davi, vencer lá, porque na verdade o que Deus pede para nós é ousadia. Por exemplo, quando os filhos de Jessé foram para a guerra, eram formosos, eram fortes, tinham uma certa estrutura, até a aparência de rei, por isso confundiu em certo momento o profeta Samuel. Ele achou que fosse um daqueles, pela formosura, aparência de rei, humanamente falando. Mas olha só que interessante, no fim da história Deus deu a vitória para Davi sobre Golias. Mas olha só que interessante, Davi poderia até comentar sobre isso, né? Davi poderia fazer um comentário sobre isso. Meu Deus, meus irmãos não é forte que eu, né? O Senhor vem passar uns problemas para mim, mas na verdade não é. Deus só pede que a gente confie nele, para que a gente possa vencer os problemas da vida. Você pode ver, por exemplo, Davi, aquilo que nós comentamos tempo atrás. Às vezes nós somos imprudentes. Por exemplo, Davi
Poxa, eu tenho um Golias só? Meu, uma pedra basta, confia em Deus que eu sirvo. Davi não fez isso. Davi pegou 5 pedras. Porque segundo diz a história, segundo diz a palavra, tinha mais 4 irmãos de Golias. Nós vemos alguns na Bíblia morrendo em guerras. E usa a expressão, um dos irmãos de Golias. Então, eram descendentes de gigantes. É interessante. Em Canaã moravam gigantes. É por isso que eles se sentiam como gafanhotos. Isso é curioso. Então o que ele fez? Ele pegou 5 pedras. Essa é para Golias. Mas se os outros vierem, estou preparado. Isso é prudência. Nossa vida usando como prudência na presença de Deus. E quando a gente fala a respeito de Canaã, hoje a nossa Canaã, na verdade, não é uma Canaã física, mas a Canaã celestial, como diz a palavra. Então o Senhor também prometeu para nós uma terra, prometeu também um lugar, uma cidade santa, um lugar, uma nova Jerusalém, e ele foi preparar um lugar. João capítulo 14 fala a respeito desse assunto. Então, na verdade, as coisas do Antigo Testamento são como que sombras daquilo que aconteceu. O Antigo Testamento sombra daquilo que aconteceria no Novo. Então, tudo tem uma simbologia. Moisés simboliza Jesus resgatando o povo da escravidão e levando para Canaã. Jesus veio, libertou, trouxe o reino, implantou o reino e vai levar para a Nova Jerusalém, para Canaã Celestial. É simbólico, né? Trabalha bastante com simbologia na Bíblia, né? Comparação com analogia. Bem? Então, eles tinham muitos deuses, eles tinham vários deuses. Então eles aprenderam a doutrina ali, né? A doutrina que eles aprenderam era, na verdade, uma fonte de erro. Isso levava eles cada vez mais para o erro, para uma vida errada. Então Paulo ele trazia o reino de Deus. Paulo trazia uma palavra diferenciada para eles, diferente de um Deus que se pega, por exemplo, de um Deus que se vê. Eles estavam acostumados com isso, então Paulo veio trazer um Deus que não se vê, né? Um Deus que não se pega, mas um Deus, assim como nós ouvimos, que está no controle de todas as coisas. E esse era o desafio de Paulo, né? O desafio também de Silas. Paulo veio pregando, eles acreditavam em um Deus que não tem vontade. Eu nunca vi, por exemplo, eu fui católico durante 22 anos, eu nunca vi, graças a Deus por isso, né? Senão era demônio. Um dos deuses que a gente servia falou assim para mim: olha, eu quero que você seja assim. A imagem, quem já foi católico, a imagem já falou com você: eu quero que você seja assim. Quero que você, a própria imagem, quero que você, porque representa um Deus, né? Quero que você viva uma vida santa, uma vida reta. Eu nunca falei isso. Então, um Deus que não tem vontade, um Deus que não tem gosto. Mas Paulo estava pregando o quê? Do Deus de Paulo. Estava pregando um Deus moralista, que se preocupa com a moral, sabe? De um Deus que se preocupa com a santidade. Sede santo como eu sou santo. Busca a santidade, a santificação, né? Eles estavam preocupados a um Deus que não tinha preferência, mas Deus tem preferência. Aqueles que buscam a presença dele. Deus tem, vamos dizer assim, nós chamamos de preferidos, embora o amor de Deus é para todos, mas qual a atenção de Deus? Aqueles que buscam a Ele, para aqueles que estão na presença dele, tanto que são eles que ele vai buscar, que ele vai vir buscar. Então, Deus não faz acepção, porém, aqueles que se achegam na presença dele são tratados de maneira diferenciada. Por que uns buscam, por que uns, vamos dizer assim, tem, mas são os menos dentro da igreja, até mesmo, é que você, na verdade, você fica de frente para cá. Mas se você ficasse de frente para cá, isso é um espaço pequeno que nós temos, né? Pequeno espaço mesmo. Futuramente a gente vai poder presenciar mais isso. Mas, por exemplo, no momento de culto, por exemplo, seja a ministração da palavra, seja o louvor, é uma palavra assim que a gente sempre usa, está mais na cara do que na nariz. Né? Durante o culto é interessante, tem uns que trabalham, é claro que é um culto diferente dos que trabalham, eles têm essa liberdade. Mas, por exemplo, na própria igreja que está ali para se entregar para Jesus, se lançar os pés, rasgar o coração, ali se também pessoas, sabe, eu sei que você pode adorar Deus com a mão no bolso, com a mão levantada, com todo mundo na sua liberdade, eu sei disso. Mas, às vezes, você vê, por exemplo, quando você vê alguém chorando na presença de Deus, buscando, louvando, tanta coisa assim, mas você vê alguém olhando para a fiação. Onde será que eu estou fazendo aqui? Uns negócios assim, você fala: Deus, a gente passou aqui
Entre 24 horas no dia, a gente passou aí, ó, às 23, aí, disperso. Aqui que seria um lugar para a gente procurar, pelo menos, eu sei que é difícil, a gente deixar as coisas lá fora, a gente está aqui, mas amanhã eu sei que tem um monte de coisa para fazer, e essa semana eu consegui pegar aqui ainda, tem um monte de coisa para fazer amanhã, a partir de quinta eu tenho certeza que eu vou pegar. Então é aquelas preocupações do dia, mas quando a gente chega aqui, ó, não vem, é que nem quando eu estou lendo aqui, eu chego, pai, eu só olho assim e falo, tchau. Pai, mas não sei o que você falou. Só amanhã. Eu nem dou atenção lá, eu ignoro mesmo. Nem dou atenção. Enquanto eu não leio o que estiver lendo, ou estudar o que estiver estudando, ó, sinto muito. No teu tempo de brincar não atrapalha. Você está atrapalhando o tempo de estudando. Ou não brinca disso não, por que você não brinca disso aqui? Eu não interfiro. Então, ó, cada um respeita o espaço do outro. E amém. Tá? Então, a gente vê, né, a respeito desse assunto, a respeito de promessas de Deus, a respeito de a gente se entregar, a respeito de a gente buscar. Então Deus ele se revela, na verdade, para aqueles que têm segundo o coração dele, que são segundo o coração dele, que buscam a presença dele. E a diferença entre uma pessoa e outra, na verdade, é entrega, é só entrega. Deus ele se revela e se manifesta para todos, mas a diferença em nós é entrega, somente entrega. E uns se entregam mais, outros menos, né? Mas, versículo 2 do capítulo 17 de Atos, o que diz aí, irmãos? E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Amém? Então olha só que interessante, como já falamos a respeito do costume deles nas sinagogas nos sábados, né? Mas Paulo por 3 sábados, Paulo fez isso, sobre isso para pastorar. Então Paulo por 3 sábados fez isso. Foi no sábado ministrando a palavra do Evangelho de maneira aberta, escancarada, falando a respeito do plano da salvação, porque eles também ensinavam, eles tinham doutrina assim meio que oculta, eles não eram claros naquilo que eles diziam. Então, se disputou, aí caberia bem uma palavra, discutiu, né? Discutiu a palavra, né? E aí o mundo desse religião e futebol não se discute. Exatamente isso. No caso, como que você vai expor uma verdade para a pessoa se você não tiver tem que ter, ou você aceita tudo, não, você está na sua, estou na minha, você se dando para lá, e eu protesto. Você vê como é que a gente acaba pequenos detalhinhos acabam Deus sempre fez isso. Né? Deus sempre fez isso no Antigo Testamento. Sempre falou, não creiam nisso, não creiam nos seus deuses, não creiam nos reis, em Faraó, nos reis, não creiam neles, creiam naquilo que os profetas falam a respeito. Deus sempre falou a respeito da palavra dele. Ou seja, se Deus falou a respeito da palavra dele, para não crer, de certa forma, o que Deus está fazendo? Discutindo. O que Jesus fazia? Jesus descia o sarrafo, né, usando uma expressão assim bem clara, nas pessoas que... É interessante que quando eles conversavam com um tipo de pessoa e você vai ver a respeito da doutrina e do ensinamento de alguns, você vê que era quase igual àquilo que Jesus estava dizendo. Quase igual, mas não era igual. Então alguma coisa era diferente daquilo que Jesus ensinava. Então, por isso que para os grupos de pessoas ele dizia assim, olha, você não está longe do reino de Deus. Não está longe, ou seja, você está perto, mas também por esse caminho você não vai chegar lá. Você não está longe. Você não está longe. Então, quando muitos falam assim a respeito de religião não se discute, é uma palavra, filosofia do inferno. Porque automaticamente quando alguém fala a respeito de uma crença, você vai dizer, não, a Bíblia diz diferente, o que acontece? Quando se fala isso, então está formado. Ou seja, você acaba ficando no seu lugar porque a pessoa tem outro tipo de crença. E na verdade Jesus ele pede sempre para a gente confrontar as trevas, se posicionar. Senão você também acaba. Ele sempre nos chama. Ele sempre nos chama para esse confronto. Você tem a verdade, então você vai entrar lá no reino das trevas. Senão ele nem diria assim, ó, vai e prega o evangelho a toda criatura. Cada criatura deve ter uma crença. Tem gente que crê numa crença, crê que a árvore é santo também lá e tal, e tem os seus rituais. Cada um tem uma crença. Você pode ter certeza que cada um tem. Alguns falam assim, eu sou ateu. Ateu dói a barriga do camarada e já falou, ai meu Deus do céu, que ateu que é esse?
Então É que nem um católico lá, às vezes eu falo alguma coisa, né? Veio dar alguma notícia da palavra, até alguma coisa, ele fala, isso é verdade, vem lá, você é crente, você não pode mentir, hein? Eu falo, então você corre dentro da sua igreja, na sua. Quer dizer, ele mesmo acaba, quer dizer, ele fala assim, você é crente, você não pode mentir, é verdade, né? Poder alguma coisa assim meio, né? Não dá pra você ver. Eu falo assim, mas então você pode mentir, o Deus do céu permite mentir. Não, eu também não permito, então por que você está falando assim comigo? Então se eu posso ou você pode, então nós podemos. E vós podeis, né? Já conjuguei o verbo. É plural, ó. Meu Deus. Vou dar uma aula de português já para mostrar. Mas é interessante, né? Então, Jesus sempre falou a respeito disso, porque quando nós falamos a respeito das Escrituras, sempre vai existir um confronto com tudo quanto é tipo de crença, né? Fora o que está escrito na palavra. Então, quando se fala a respeito da palavra, do Evangelho, o caminho é desses três, né? O que está fora, a gente tem que expor, assim como diz Efésios, expor as obras das trevas. Não compactuar, não fazer parte com as obras das trevas. Parece que até os ditadinhos do mundo, né, são criados de maneiras maldosas, né, para contrariar a palavra de Deus. Você vê uma coisa que todo mundo fala isso aí. Isso aí você discute. Um grupo, né, me fugiu da cabeça, mas tudo assim, né? Por exemplo, assim, eu já vi no Chaves, só os touros respondem uma pergunta com outra pergunta. Né? E quantas vezes na Bíblia você vê Jesus falando isso? Vocês me fizeram uma pergunta, então eu vou fazer outra para vocês. Né? Quando perguntaram para ele com que autoridade ele fazia aquilo ali, né? Ele falou assim, então eu também vou te fazer uma pergunta. Olha, ele respondeu outra pergunta, né? Quer dizer, quando você fala só os touros respondem pergunta, indiretamente está falando de Jesus, né? Porque quando ele perguntou, né, o batismo lá de João era de Deus ou era dos homens? Eles ficaram com medo, né, de falar, né? Mas só para enfatizar que ele respondeu a pergunta com outra pergunta. Né? E de repente alguém, às vezes até um crente fala, só um tolo responde uma pergunta com outra pergunta. Às vezes pode ser sabedoria. Né? Os próprios rabinos na época, quando eles iam conversar com alguém a respeito da palavra, eles não chegavam instruindo direto. Eles perguntavam algumas coisas para a pessoa, para saber de onde ela ia. Põe a pessoa na roda, né? Para eles darem uma espécie de uma sequência no conhecimento, não passa interessante. Né? Então Jesus era mestre por excelência. A Bíblia diz que ele não frequentou escola nenhuma, mas ele era mestre por excelência. Foi algo dado de Deus para ele. Então é algo bem interessante. Engraçado, né? Engraçado, né? Trágico, né? Essa pessoa está assistindo Chaves, já escuta uns negócios desses, né? Então, a pessoa chora, ele dá risada. E às vezes nem se toca do que está, né? De algo que fez. Indiretamente está chamando o próprio Jesus de todo, porque ele tinha esse costume. Né? Mas eu lembrei agora disso aí, que eu tenho fazendo uma associação. Então ele gastou 3 sábados para estar ensinando, para estar instruindo, né? Esses cristãos, esses já irmãos na sinagoga, e aí, é claro, muitos creram e eles fizeram ali discípulos, né? E é interessante que eles faziam questão de ensinar algumas coisas. Eles faziam questão de ensinar algumas coisas para os discípulos. Olha só, uma das coisas era a respeito da vinda do Messias. Uma das coisas a respeito da vinda do Messias, porque os judeus sempre esperaram o Messias, imaginavam que Jesus não era o Messias, mas a esperança dos judeus era o Messias, e Paulo pregava que o Messias já havia vindo, e ele foi morto, crucificado, ressuscitou, e ele voltaria de novo para buscar o seu povo. Então uma das coisas que Paulo pregava era a respeito disso. E mais alguns tópicos, né, que Paulo levantava nas suas ministrações. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê a respeito daquilo que Paulo, da ministração de Paulo, né? Que Jesus era da linhagem de Abraão, né? E da linhagem de Davi, da tribo de Judá, e ele nasceria de uma virgem, nasceria na cidade de Belém, como diz Miqueias 5:2, e ele ali propagaria a luz, né? Como diz lá no começo do livro, ou do Evangelho de Mateus, que a luz raiou, aqueles que estavam sentados na escuridão, à beira da sombra da morte, aquela coisa toda. Então tudo, ele veio pregando, ele veio falando, mas já comparando, mostrando lá com o Antigo Testamento, né, para mostrar que as profecias estavam se cumprindo, né?
E isso é interessante, reforçando aquilo que ele estava falando, não simplesmente dizendo, mas reforçando lá com as coisas que estavam profetizadas, tinham sido profetizadas na época. Até aqui tudo bem? No versículo 3 do capítulo 17, alguém pode ler para nós? Só o capítulo 3, para a gente encerrar. Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Amém? Então, como nós comentamos já, ele usou o que estava escrito lá em Isaías capítulo 53. Você lembra do que está escrito lá? Isaías capítulo 53. Nós sempre mencionamos, se não lendo na Bíblia, até mesmo em oração, nós temos o costume de orar a respeito daquilo que está escrito em Isaías capítulo 53, né? Quem deu crédito à nossa pregação é quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele usava principalmente esse texto, esse trecho, para mostrar, e ele falava em cima daquilo que ele estava lendo, né? que ele havia lido, porque ele podia expor o plano da salvação, né? Porque o profeta já tinha dito a respeito desse assunto, né? Então a igreja de Tessalônica, né, foi fundada nessa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, nesse grupo de pessoas que ele começou, né, nesses 3 dias que ele estava ali ensinando na sinagoga. Ele já formou um grupo de pessoas nessa segunda viagem, como diz aí no versículo 1, né, do capítulo 17. Então já formou um grupo de pessoas e começou esse trabalho nessa igreja, e porque também na época não era conhecido como uma igreja, mas era conhecido também, era visto como uma comunidade cristã, que eram formados nas casas, como a gente aqui no nosso caso, né? Mas era chamado simplesmente de comunidade cristã. E é por isso que você vê, quando ele está especificando a carta, ele não dá nome de igreja nenhuma, mas ele diz assim: a igreja que está em Coríntio, carta para os que estão lá em Tessalônica, para os Tessalonicenses, para os Efésios, para a igreja de Éfeso. Então ele falava o nome da cidade, ele não usava o nome de igreja, ele não usava placa, ele não usava essas coisas, ele usava simplesmente o nome da cidade, o nome do lugar onde a igreja era fundada. Então, Paulo, nesse lugar em Tessalônica, né, ele testemunhou, né, a respeito de uma grande colheita de almas, no versículo 4 do capítulo 17, nós vamos ver daqui a pouco. Paulo também, nessa cidade de Tessalônica, ele foi acusado, né, também, e onde crentes, eles estudavam a Bíblia. Nós vimos aí a respeito dos bereanos, né, daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto, porque fala só lá no versículo 11, e Paulo também, e por isso que nessa igreja de Tessalônica, tinha um grupo de pessoas ali bem complicado. Foram escritas 2 cartas, primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, a essa igreja que estava firmada lá em Tessalônica, onde os seus crentes, eles tinham, né, uma reputação já, né? E, enfim, depois, no próximo culto, a gente vai falar um pouco a respeito desse grupo de pessoas. Se a gente entrar direto nesse assunto, vai estender muito. Mas fala a respeito de um grupo de pessoas que Paulo teve dificuldade nesse lugar. Porque era uma cidade onde muitos marinheiros, que muitos viviam da pesca, e tinha muitas cidades marítimas, e onde o mar passava, corria por ali. Então tinha muitos marinheiros, e nessa também muitos vadios,
camarada que não quer nada com nada, só quer, sabe, aqueles tipos de gente. Muitos vadios. E muitas pessoas que elas estavam ali mais para fermentar mesmo. Também vão falar a respeito dos romanos. E é por isso que quando você lê o primeiro e o segundo capítulo de Romanos, meu Deus do céu, Paulo, ele pega a caixinha de ferramenta, abre, nós vamos ter que acertar esse negócio porque está todo. Leia os 2 primeiros capítulos de Romanos, você me fala o que você achou de tudo que está escrito. Então, amado, porque também naquela época existiam os romanos que dominavam também naquela região, só que eles tinham o que se chama, né, os historiadores, como que fosse um governo autônomo, como que diz, tem dono. Então, os dias de hoje não é diferente, a gente sabe disso, dos que comandam, aqueles que ficam por trás, né, dos governos. Então era tudo manipulado, e os romanos, eles assolavam mesmo, e eles julgavam assim, sabe, como se eles fossem o próprio Deus, eles cobravam impostos, assim, coisa absurda, de que o Vaticano hoje, né? O Vaticano hoje, que não deixa de ser uma Roma também, né? Tem as influências dele, né? Eles cobravam impostos que eles nem deviam cobrar. Quando foram cobrar impostos de Jesus, Jesus era de casa, era de Israel, judeu, ele não devia pagar imposto. Mas foram cobrar imposto de Jesus. Os mestres não pagam imposto, não? E aí, Jesus até comentou, né? Como ironia, Jesus até perguntou, falou, Simão, o que te parece? São os filhos que pagam imposto ou os estrangeiros? Jesus falou, os estrangeiros. Aí, para não escandalizar, Jesus falou assim, como o tesoureiro de Jesus era um ladrão, né? Judas, tudo que entrava ali sumia. Jesus falou assim para Pedro, vai lá, né? E pesca um peixe. Lá na boca do peixe vai ter moeda para pagar o imposto teu. Por causa do escândalo só, porque ele não deveria pagar imposto, né? Ele pagou para já não arrumar. Interessava meio. Agora, voltando àquele assunto que você falou dele se referir à igreja da cidade, não usar placa, daria certo naquele tempo, né? Que só existia uma igreja. Que nem hoje falar a igreja de Sorocaba, né? Ia virar um. Porque nós temos, né? Hoje em dia tem inúmeras placas, então não teria como, mas não teria como. Naquele tempo talvez pudesse, porque a igreja era a única, né? A igreja cristã, sim. A cristã era a única. Aí teria os não cristãos, cara. Estava dividido entre cristãos e não cristãos, né? Agora hoje em dia tem uma infinidade aí. Qualidade grande. Que Porque o mundo, vamos dizer assim, cresceu também na população naquela época, nessa época. A população também foi no geral. Não deveria, eu penso comigo às vezes na minha ignorância, não deveriam ter mantido a palavra de Jesus quando ele diz, a minha casa será chamada casa de oração, e vós fazeis dela um covil de ladrões. Não deveria, assim, a grosso modo, todas as igrejas chamar casa de oração? Haja vista que Jesus falou essa. Essa palavra ela tem 2 sentidos também. Ela é sentido, vamos dizer assim, a gente pode trazer ela pelo sentido estrutura, assim, casa, isso aqui, igreja, mas ela é voltada para nós também. Agora, olha só, minha casa será chamada casa de oração. Vamos trazer isso para a igreja física. Vocês querem então que a gente está olhando aqui por enquanto. Minha casa será chamada casa de oração. A igreja é um lugar de se buscar a presença de Deus, é um lugar de adoração. Por isso que a gente pede reverência quando a gente vem para a igreja. Não vem de qualquer jeito, prepara o coração, vem para adorar, vem para se entregar, vem para buscar. Minha casa será chamada casa de oração. Mas se fizeram dela um covil de salteadores, um covil de ladrões. Porque muitas vezes, nos dias de hoje, qual a intenção, na verdade, de falar a igreja? Hoje, irmão, vou falar uma coisa para você. Por causa de muitos falsos profetas, a boa reputação hoje é você ser um trabalhador. Vou ser sincero com você. Eu não seria isso hoje que a gente é, se dependesse de mim, não. Tanto que quando alguém falava a respeito de ministério pastoral, eu até comentava, puxa, faça isso aqui para lá, isso aqui para mim. Eu sempre falei isso, né? E a Vera lembra, né, na Nova Esperança, né? Faça de mim esse cara, eu sei que isso aí é complicado. Então, hoje, quando infelizmente isso criou uma espécie de um rótulo,
a respeito de a pessoa generalizar aquilo que alguém faz. Por exemplo, porque alguém que vai num bar, por exemplo, é o bêbado, tem muitas pessoas que vão lá, vão comprar um refrigerante, vão comprar uma coisa para comer, outro vai comprar um doce para o seu filho, outro vai comprar uma água, alguma coisa assim, pronto, sai, pronto. Então, na verdade, as pessoas que elas fazem, elas generalizam e acham que é bem assim, põe um rótulo. Então, agora, quando se fala, por exemplo, em igreja, por exemplo, e covil de salteadores, realmente, tem muitos da liderança, infelizmente, que partiram para esse lado, de olharem para a igreja como uma maneira de se viver simplesmente. E até algum dia alguém comentou a respeito disso, né? Eu até comentei e falei, mano, vou falar o nome da opção, senão daqui a pouco você vai ver ele. Falei assim, mano, você... muitos fazendo do ministério é uma profissão, né? Eu falei assim, irmão, vou ser sincero com você, ele é pastor. Pudera, ou quem dera, como diz Moisés, oxalá, se alguém dissesse assim, alguém perguntasse sua profissão, quando você crescer, o que você vai ser, alguém falasse, usasse essa expressão, até mesmo não é certo, mas alguém usasse essa expressão, não, quando eu crescer eu quero ser um pastor, né? Eu quero viver da obra, eu quero isso, eu quero aquilo, quem dera, sabe? Esse camarada falasse só a verdade do que está escrito na palavra, quem dera. Mas o problema até então não é simplesmente o sujeito, né? A questão não é essa, a questão é aquilo que não é verdade, muitas vezes é exposto, né, acima da vida que a pessoa vive. Então, o problema na verdade é a mentira que muitas vezes se leva. E aí, por exemplo, quando a gente olha muitas lideranças, quando a gente olha, por exemplo, muitos pastores vivendo suas vidas como tem que se viver, o Felipe estava na última aula lá de teologia, vivendo da obra, se mantendo da obra, muitos ministérios de louvor até mesmo, vivendo da obra, se mantendo da obra, como diz a palavra, às vezes a pessoa estranha. O pastor não trabalha, mas agora está no bem bom. Não, olha para a Bíblia, abre lá, lê onde está escrito. Você lê a Bíblia? Não, então olha lá, lê o que está escrito. É princípio de Deus, Deus falou, então não é diferente, né? Infelizmente ou felizmente, eu gosto não do que Deus falou, eu tenho que concordar, porque a palavra dele é que prevalece. Agora, para não estender muito, vamos trazer para o sentido igreja nós, igreja, templo do Senhor, morada de Deus, eu e você. Casa de oração. Nós precisamos buscar o Senhor, porque olha só o que diz lá o livro do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares todo o vosso coração. Ele está falando de oração, ele está falando de busca, ele está falando de clamor. O salmista, por várias vezes, ele fala a respeito de delatar a sua boca, sabe? Delatar, mano, quando o negócio chega no limite, você quer escancarar mais ainda na presença de Deus, sabe? Aquela coisa de desespero, que parece que Deus, eu quero. Porque é diferente, amado. De vez em quando a gente dá uns gritos meio assim lá no serviço, que é meio barulho, um monte de barulhão lá. Alguns olham meio de canto, você está louco? Não, estou ficando. Prometo ficar. Então, aquela coisa, sabe, amado? Tem coisa que não dá assim para segurar. E casa de oração, nossa vida é uma vida constante, amado. Olha para Jesus, que na verdade nem precisava, mas temos exemplos dele, passava noite, madrugada orando, buscando a presença do Pai e se retirava para isso, um momento de intimidade. Sem intimidade não tem ninguém, eu e o Pai, intimidade assim, para dois. Ou seja, uma casa de oração, um homem, sabe, o homem de Jesus, um homem de oração. Qualquer dia nós vamos pregar sobre esse assunto. Jesus foi um homem de oração. Agora só, olha só, e essa casa será chamada casa de oração, e vocês fazem isso com o vídeo de ladrão, dos salteadores. Olha só, o que se faz de nós? O que nós fazemos a respeito disso? Porque nós roubamos a Deus. Infelizmente, nós roubamos a Deus em tudo. Como diz Malaquias capítulo 3, verso 10, roubamos a Deus em tudo. Roubamos a Deus naquilo que a gente está acostumado a falar, nos dízimos, nas ofertas. Nós roubamos a Deus quando Deus nos dá uma capacidade para nós fazermos alguma coisa e nós não fazemos. Deus nos treina para algumas coisas e nós recuamos. Deus nos dá toda a estrutura. É como se o teu patrão desse todo o suporte para você trabalhar e você ficasse lá enrolando, deixa, espera que o outro vai. Está roubando o homem, porque ele investiu em você. Ele deu o curso, ele te preparou. Nós aqui, Deus investiu em nós, amado. Investiu Jesus, sabe? A graça e a misericórdia dele que está aí sobre as nossas vidas, os anjos dele acampados ao nosso redor, nos guardando, esse suporte, o Espírito Santo colocando a palavra na boca, levantando, dando ousadia, intrepidez, falando vai porque eu sou contigo.
sujeito não diz que o outro não vai, sabe, amado? Então, na verdade, a gente rouba a Deus o nosso tempo, porque o nosso tempo, amado, nós nascemos para quê? Nascemos para trabalhar, para viver na loucura do mundo? Não. Nós fomos formados para o louvor da glória de Deus, é para isso que nós fomos formados. Então, o trabalho é consequência de um erro. Então, mas o tempo de Deus, ele não pode ser roubado. Então, roubamos a Deus no tempo, roubamos a Deus na comunhão que Ele pediu para que nós tivéssemos, né? Às vezes, no relacionamento conjugal, que não é um relacionamento, é uma guerra, uma micro-guerra em casa, aquela coisa toda. Nós roubamos a Deus quando Deus mostra aquilo que, sabe, a direção para a esposa, direção para o marido, direção para os filhos, e a gente ignora. O que a gente faz? Automaticamente a gente, sabe? Então, em tudo, na verdade, Deus coloca a palavra na nossa boca em tantos lugares. Quem diz que a gente fala alguma coisa por causa da influência, por causa das pessoas que estão do nosso lado? Fala. Vem para a igreja, às vezes, vê alguém se perdendo e, sabe, mas não fala. Mas você foi pago por isso, foi pago um preço. Então a gente rouba Deus praticamente em todas as áreas da nossa vida. As divergências de placa, elas se dão por causa das diferenças de interpretação da própria palavra, né? É só para diferenciar, por exemplo, uma que é o santo, santa é água, a outra já não quer, uma que é o véu, a outra já não quer. Uma exige que o batismo seja água corrente, a outra já diz água não precisa. Então, para diferenciar, umas é pentecostais, né, outras não são, né? Então, já, na verdade, as pentecostais já põem, né? Igreja pentecostal, já põe esse rótulo, né? Na verdade, é a forma de dizer, está dizendo ali a forma com que eles interpretam a palavra de como se deve cultuar a Deus, né? Então, por exemplo, o católico acha que tem que ter as imagens, tem que ter os santos, não sei o quê. E o católico uma vez falou assim, rapaz, para mim, bravo ainda, cuspindo na barriga, falou para mim assim, está escrito aqui, ó, assim como a imagem da serpente foi levantada no deserto, convém que a imagem de Cristo também seja levantada entre os homens. Por isso a minha está aqui. Aí você fala assim, como Ezequias destruiu a imagem que Moisés fez, assim eu vou destruir essa daí também, mas deixa aqui. Então, por causa das divergências de interpretações, né, que se cria para poder até diferenciar, né, para o senhor saber, não, eu vou esse é o costume, né? Por exemplo, você é um pastor, você tem algum órgão que rege os pastores? Tem, né? Tem algum órgão por trás. Mas se você quiser pregar na congregação cristã, provavelmente eles não vão aceitar, né? Por causa dos costumes, né? Então você vê. Então eles têm mais por causa da interpretação diferenciada. Né? Não deveria ser unânime? Já, eu sou pastor. Estou homologado. Como que é o órgão? Como chama o órgão aqui? Mas é assim quando a gente fala, por exemplo, em seita, no caso de congregação, já é algo diferenciado. Agora, quando se fala em igrejas evangélicas, a gente tem essa liberdade. Eles não se denominam seita, né? Embora eles tenham. Mas eu já acho que ele é ruim. Embora eles possam ter alguma característica, mas se você falar isso com um cara que está numa seita, ele não aceita. Ele não aceita. Então, quando se fala em seita, porque, por exemplo, na verdade, um lugar onde nem pastor não existe, só os anciãos. Jesus não falou sou bom ancião, Jesus falou sou bom pastor. Então, quando se fala a respeito de seita, não, mas quando se fala a respeito de igrejas evangélicas, onde eu vou, eu posso estar pregando, posso dar uma palavra sim. Quando se fala a respeito de igrejas evangélicas, evangélica, daqui a alguns dias, vai começar no sábado, por exemplo. O Rodrigo, que vai estar aqui ministrando no sábado, é da Assembleia de Deus, do Belém aqui, da Vila Barão. O pastor Sérgio, ele é da Comunidade Apostólica Casa do Pão. Deixa eu ver se o padre pedir para você pregar aqui, você deixa? Padre pregar aqui? Não, basta as mentiras que ele fala lá e fala mentira aqui. Então, agora, não, eu estou falando de seita, né? Agora, quando se fala a respeito de igrejas evangélicas, o Ismael estava sempre com a gente, né? Da igreja da Assembleia de Deus há muito tempo. Então isso é diferente. Quando se fala em evangélico. Quando né? Existe uma desigualdade aí, existe muita importância. Né? Mas se houver alguma, já inviabiliza. Já alguma diferença. A discordância entre igrejas evangélicas mesmo, assim com relação a nada que influencia a salvação, nada que interfere.
Agora, quando se fala em seitas, aí já parte para o outro lado. Adventista, sétimo dia, coisas assim, aí já parte para o outro lado. Aí já pega em salvação e aquela coisa toda. Aí já é complicado. Assim como diz, né, Jesus, um para um lado, outro para o outro. Aí tem que fazer separação, tem que julgar. Bem? Até aqui tudo bem? Então tá. Vamos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus para Atos capítulo 17, verso 4, né?